Estou começando então a gravação, Sony. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, estamos muy contentos y contenta de que estemos en esta actividad. Somos un montón, somos 75 que vinimos a escuchar a Sony Fersek, que para nosotros es muy importante porque, como yo le comentaba a Sony anteriormente, siempre vimos Macunaíma, pero siempre con una perspectiva de vanguardia, con la lectura que Mario hizo de Koch Grunberg, ¿no? Es decir, la perspectiva de los años 20, de lo que fue el modernismo en Brasil, y generalmente, bueno, éramos bastante ignorantes, hay que decirlo con todas las letras, de lo que pasaba en los propios pueblos, que son los verdaderos protagonistas del mito y de la leyenda de Macunaíma, que todavía pervive, como va a contar Sony, que todavía es un mito muy pregnante culturalmente y también literariamente. Así que de alguna manera la idea este año fue decir, bueno, vamos a invitar a Sony Fersek, que es profesora está formada en la Universidad Federal de Roraima, está en estos momentos en un programa de posgraduación, y además es editora de Huella Editorial, que publica principalmente a escritores indígenas. Y eso, de alguna manera, para nosotros es muy importante que podamos tener un diálogo con ella para ver esto que estamos diciendo de Macunaíma desde otro lado, ¿no? No Macunaíma, sino Macunaíma, como dicen en Roraima. A Sony la conocí en un evento que organizó Laura Cabezas el año pasado en Campinas, en Brasil, en la Universidad de Campinas, que es en el estado de San Pablo. Bueno, y a partir de ahí empezó un diálogo y hoy tenemos entonces la felicidad de tenerla con nosotros. Ella va a hacer una presentación en la pantalla, ustedes van a ver en la tela la presentación de Sony, y después yo voy a hacer algunas preguntas. Por supuesto que abrimos a que todos hagan las preguntas que se les ocurra a partir de lo que ella presente y de lo que han visto también en la cátedra. Así que bueno, Sony, ¿querés comenzar? Tenés que poner el micrófono. Claro. Então, é uma alegria, agradeço imensamente pela oportunidade, pela escuta sensível, né? Obrigada, Gonzalo, Laura, né? A gente se conheceu em Campinas e, bom, está sendo um encontro muito proveitoso desde então, né? Bom, deixa eu, então, compartilhar já a tela com vocês, para que vocês entendam, né, de que lugar, mais ou menos, eu estou falando, né? Então, eu batizei, né, chamo essa exposição, na verdade, essa história que eu vou contar para vocês, né, de Macunaíma a Macunaíma, né? E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nas imagens, tá, que eu vou projetando ao longo da apresentação, porque são trechos mesmo geográficos da paisagem daqui de Roraima, né? Então, vocês veem esses tons de dourado, de verde, né, que impregnam mesmo a visão, né? Porque é a paisagem predominante, 60% do território é formado de lavrado, recebe nessa irradiação do sol, porque a maior parte do estado é cortado pela linha do Equador, né? Então está acima da linha do Equador, recebe maior incidência de raios solares. E eu gosto muito dessas duas, né, frases. Uma é do Khalil Gibran, que diz que árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Nós a derrubamos e as transformamos em papel para registrar todo o nosso vazio. E a outra é do grande, né, pensador indígena Ailton Krenak, que já ganhou prêmio como intelectual do ano, tem sido aí uma voz potente, né, na defesa dos direitos indígenas.
e que diz o seguinte: a vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição, a vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica e queremos reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária, né? Então, bom, eu falo desde Roraima, que fica no extremo norte do Brasil, na tríplice fronteira, né, entre Brasil, Venezuela e República Cooperativista da Guiana. E o Monte Roraima, né, que é esse monte que é muito conhecido, é um marco congregador justamente dessa tríplice fronteira, e é onde, né, os cerca de 13 povos indígenas, tá, gente? Por que eu falo cerca? Porque a colonização realmente, né, reduziu muitos povos, acabou. Aqui em Boa Vista, a capital de Roraima, existe um bairro, olha só, né, que se chama Paraviana, que é uma homenagem, eu diria, mórbida, a um povo que foi completamente reduzido a nada. Ele sumiu do mapa por causa da colonização, era o povo mais numeroso quando os portugueses chegam, né, em Roraima, lá por volta de 1757, né? Eles já circulavam por aqui, mas com medo da invasão dos holandeses, eles decidem, né, agressivamente passar mesmo a, né, colonizar a região. E aí o Paraviana, que era esse povo, né, mais numeroso, foi dizimado, reduzido a zero. E hoje é uma homenagem mórbida, né, é o bairro mais nobre do município, né, da capital de Roraima, onde se concentram os mais ricos, os poderosos, enfim, né, é quase que um prêmio, né, aí pela dizimação do povo, né. Então, povos como, por exemplo, o Macuxi, o Apixana, são reuniões de indivíduos, né, que pertenciam a outros povos que também foram trucidados e que acabaram se reunindo, né, por algumas semelhanças linguísticas, de território, né, de parentesco, e aí se formou, por exemplo, o povo Macuxi, o povo Apixana, né? Taurepanga, Kauaio, Ingaricó, Patamona, Sapará, Uaiuai, Waimiri-Atoari e Yanomami, que é o mais conhecido recentemente por causa dos escândalos, né, do genocídio aí em andamento, né, garimpeiro e por causa das políticas mesmo do governo, né, que estava rodando, e Equana, Uará, Carinha e outros que vêm, né, principalmente agora com essa leva aí da diáspora venezuelana, né? Então, são 13 mais ou menos povos. Voy a traducir un poco, no mucho, porque Claro. no es una mía función, pero ella habló de los 13 pueblos e hizo especial mención al pueblo Yanomani por el genocidio que hubo, que estuvo en buena medida en la lucha entre bueno, los propietarios de ese lugar, que son los Yanomani, y los garimpeiros, que son buscadores de metales preciosos y muy violentos, y ocupan las tierras de un modo muy violento y desplazan a los pueblos indígenas. Entonces, esos son los pueblos indígenas, dice que hay 13, pero que podría considerarse más, de acuerdo también a diferentes ramificaciones que hay. Bueno, no era mi idea traducir, pero quizás interrumpo un poquito a veces para que descansen y después retomen el portugués. Te escuchamos, Sony. Perfeito. Eu agradeço, tá, Gonzalo? Bom, e aí aqui é só um mapa, né? Nós estamos aqui, Roraima, muito distante, né, de São Paulo e Rio, que são ainda, né, as capitais que reúnem os principais meios de comunicação, né, centros econômicos mesmo, né, e assim por diante. Ou seja, estamos aqui, né, na periferia, tanto do Brasil quanto dos estudos literários, né? Aqui temos as terras indígenas, né, que foram já demarcadas no estado de Roraima. Esse pontinho azul é onde eu estou, e já morei, né, aqui nessa vermelha, onde está São Marcos, né, Raposa
e ali o território Yanomami, só para vocês terem uma ideia, né, geograficamente do que a gente está falando, tá? Bom, mas o Sol por aqui, né, é o principal aí, personagem, por assim dizer, e que vai impregnando tudo, gente, tá? Principalmente, olha só, nesses tons de dourado, isso aqui são os buritizais, os lagos e rios, né, que a gente tem aqui por Roraima, por Boa Vista, que são importantíssimos, né? Isso aqui é bem perto da minha casa, tá? Né? E que são importantíssimos, principalmente quando a gente fala das literaturas indígenas, né? Quando a gente fala de Macunaíma... Sony, Oi? você falou de Buritisais, sería Borichal. el burití, que sería un árbol, ¿no? Una palmera. El burití, Isso. está, es Uma lo que estaba palmeira. antes, ¿no? Morichal, né? Acho que seria mais ou menos isso. Sí, palmeras, ¿no? Acá los conocemos como palmeras, es un tipo de palmera, Palmeiras. ¿no? Sí. Isso. Olha só. E essas palmeiras são utilizadas na confecção das roupas, né? De dança, como vocês estão vendo aqui, né? Isso é uma dança aqui típica chamada parixara, que é a dança da palha, né? Se a gente fosse traduzir para o português, é a dança da palha, né? Em que a gente celebra, né, os animais, as grandes caçadas, a fartura da colheita, né? Ou mesmo, né, apenas uma reunião de parentes, né? Então, o sol aqui, né, impregna tudo, inclusive as roupas, as vestimentas, né? O telhado, olhem só. Las colectas agrarias continúan el mismo Isso, ritmo tradicional o han cambiado tradicional. tradicional. O sea, son colectas y Sim. ahí festejan y usan los vestidos que construyen con las propias hojas de buriti, ¿no? De las palmeras. Isso, exatamente. São as tradicionais, né? É claro que mudou bastante com o tempo, né? Mas tradicionalmente, hoje a gente ainda faz esses rituais, né, de dança e, bom, e utiliza para fazer chocalhos, né? Rede, artesanato de todas as formas, né? Enfim, impregna mesmo o olhar aí, né, de quem está passando. Esa foto anterior, ¿la podrías poner? La de... Essa aqui? Sí, Ou da garota? es una chica no, la garota, sí, sí, la garotinha, sí. Que tiene Isso, todo eso está hecho con las hojas de las palmeras. isso, com as folhas da palmeira, tá? Y Toda a roupa dela, e sementes também secadas ao sol, semillas, né? ¿no? Semillas. Sim, isso. ¿Y los tatuajes con qué están hechos con la pintura de la propia palmera Isso. también? Não, a tatuagem é feita com uma outra árvore que também é típica daqui, chamada genipapo. Ah, genipapo, Né? sí. Que también es una Tira o bebida, ¿no? sumo. El licor de genipapo es una bebida. Isso, é o mesmo, né? Só que antes dele amadurecer, se retira, rala, faz o sumo, agrega cinza, e aí a gente tem a tinta, né? A tinta do que são feitas os grafismos, né? Bueno, no sé si entendieron, agarran el genipapo, que es un fruto, con el jugo y con cenizas hacen la tintura para los tatuajes, ¿no? Isso, exatamente, tá? E aí é tudo, né? Impregna tudo, né? Que vai seguindo, tá? Isso aqui também, tudo em Roraima, tá? E aí, né, se fala muito do Monte Roraima, né? Ele é muito importante, né? Porque, segundo as histórias que a gente ouve, né, o monte era uma grande árvore chamada Wasaká, que foi derrubada por Macunaíma, né? Com uma traquinagem com o irmão. Ele queria pegar, né, todas as frutas que essa árvore dava, né? Era a árvore de todas o sea que as frutas. Macunaíma, con su hermano, derribó el árbol Isso, para comer las frutas. Y ahí, exato. ¿qué pasó? E aí ele queria pegar as frutas que estavam no alto dessa árvore. E ele não conseguia. E então ele faz o quê? Derruba a grande árvore. Derrumba el Derruba árbol, essa sí. grande árvore.
ele, com a ajuda do irmão, derruba essa grande árvore que dá origem ao Monte Roraima, né? Depois que ele é derrubado, vem uma grande inundação, né, que dá origem aos rios que vêm por aqui, em Roraima, né? E aí surge o Monte Roraima, né, que é o monte, essa aqui é o Monte Roraima, né, que vocês estão vendo. Mas eu também gostaria de falar, né, de um outro marco que é muito importante aqui, que se chama a Pedra Pintada, ou Timaramã. Como se chama? Pedra Pintada. Pintada? Isso, pintada, pedra pintada. Piedra em pintada. Português. Sim, em Macuxi, né, é Tamaramã. Tamaramã. E lá existem o que chamam de arte rupestre, né, mas que, na verdade, para os povos indígenas aqui de Roraima, são simplesmente o quê? As letras de Macunaímã. Né? Então, esses grafismos, né, que vocês veem, chamado de arte rupestre, é considerado aqui como as letras de Macunaímã. Então, Macunaímã, né, é esse traquinas que vai derrubar a árvore, mas é também o primeiro escritor, né, aqui dos povos indígenas de Roraima. Esos signos están considerados como escritura del propio Macunaímã. Exatamente. En los relatos míticos, ¿no? ¿Y se hicieron estudios del tiempo de la pintura, así estudios más de época? No. Científicos? Já se tem, sim, cientificamente tem alguns estudos, né, enfim, principalmente aqui do IFAM, né, que é o Instituto de Patrimônio da Humanidade, né, que é um instituto que coordena esses estudos, né, sobre datação, geologia, sobre isso, mas, né, é ainda muito pouco divulgado, né, muito pouco divulgado, tá? Né? Mas, até hoje, e aí é o que eu vou falar, né, dentro do projeto Pandompiá, que a gente parou para ouvir, principalmente os mais idosos, os anciãos indígenas, né? Volta e meia eles falavam, não, isso, a pedra pintada é a casa de Macunaímã, ou Tamaramã, né? Em Macuxi-Maimu, que é a língua Macuxi, né? É a casa de Macunaímã, né? Aí eles falavam, quando a gente entrevistava eles, né, os anciãos dentro do projeto Pandompiá. Perdón, Sony, porque hay algunos que les cuesta un poco seguir el ritmo. Tú entrevistaste a ancianos que guardan la memoria de esa comunidad. Exato. Y ellos te decían que la pedra pintada en realidad era la casa de Macunaímã. Exatamente. A casa. Alguns diziam que lá era a escola de Macunaímã, né? Em que ele reunia os animais, reunia outros indígenas, né, para ensinar. Né? Então, as paredes desse monumento serviam como quadro negro, como lousa, em que Macunaímã escrevia e ensinava para os outros, né? Então, isso foi muito interessante, né? Quando a gente parou para ouvir, né? Eu acho que aí é que está, né, uma grande coisa que a academia ainda precisa trabalhar mais, né? Que é a questão mesmo, né? Aqui, né? Esse é um desenho da obra A História de Macunaímã, Pandompiá, né? Macunaímã Pandoni, que eu enviei para vocês, né? Para que vocês depois possam ler com calma, né? Essa aqui é a capa, né? A capa do livro é uma edição bilíngue em Taurepang e português, né? Que conta a história na versão do seu Clemente Flores, que era um ancião indígena Taurepã, e vai contar a história, né? Segundo o povo dele, segundo ele ouviu, para Macunaímã. Una pregunta, Sony. Cada comunidad tiene diferentes versiones de la historia de Macunaímã, pero todas las comunidades comparten la historia de Macunaímã. Es una historia que está muitas comunidades. Muchas. Bastante, muitas, né? E Principalmente sim.
por isso que eu falo dos povos, né, que circulam ao redor do Monte Roraima, né? Porque eles, mesmo de línguas diferentes, como é o Apixana e o Macuxi, eles têm histórias de Macunaíma, né? Eles compartilham, e cada um vai ter uma versão de Claro. Macunaíma. Né? ¿Y Então, Pantón Piá qué significa? E agora que eu vou, né? Eu vou também disponibilizar os slides para vocês, tá? Sim, sim, Para sim. facilitar, né? O Pandom Piá foi um projeto, né, que começou em 2006, que foi coordenado pelo professor Dr. Devair Antônio Fiorotti. E Pandom Piá, a tradução, seria algo como caminhando com a história, lado a lado, né? Caminhando ombro a ombro com a história, junto com a história, né? Então, isso diz muito do que, né, o projeto, qual era o objetivo do projeto, que era ouvir esses anciãos, né, sobre o que eles tinham para falar de Macunaíma, sobre a vida deles, né, sobre o que eles lembram da chegada dos não indígenas nos territórios indígenas, do que eles sabiam de forma, né, geral, para o projeto. Enfim, parar mesmo para ouvir, né, esses anciãos. E uma das perguntas dentro do projeto era o que ele sabia sobre Macunaíma, né, Macunaímã. Então, a gente ouviu cerca de 39 anciãos, eram pessoas que tinham um talento, uma relação com a palavra em vulgar. Isso quer dizer o quê? Eram contadores de histórias, rezadores, eram até mesmo lideranças indígenas ou políticos, que chegaram inclusive a ser políticos, como, né, vereadores, vices-prefeitos, né? Então, eram Bueno, pessoas que, enfim, tinham o claro, poder da palavra. vereadores sería como concejales y prefectos ya sería más importante, ¿no? Sería como de un municipio, ¿no? Como dirigentes de un municipio. Intendente. Intendente, Intendente. exacto. Entonces, Isso. ellos cuentan esa historia, ¿no? Y lo que hizo este proyecto, esta investigación, fue recuperar esa historia oral que sigue, supongo que con el tiempo, si uno compara estas historias con las historias que recoge Koch Grunberg, habrá habido muchas transformaciones, ¿no? Con el pase del tiempo, o se Sim. mantienen bastante semejantes. Sim, né? Sim, exatamente, né? Então tem semelhanças, né? Com as histórias do Koch Grunberg, tem algumas semelhanças também, né? Claro, com a Macunaíma de Mário de Andrade, né? Então, né, o projeto queria ouvi-los, né? E de acordo com esses povos, né? O que eles tinham para falar de Macunaíma, tá? Então, deixa eu adiantar aqui mais à frente, né? Então, aqui, Macunaímã, né? Olhem só as grafias diferentes, né? Para Macunaíma, né? Macunaíma é o livro, né? A versão estilizada do Mário. E aí a gente tem a Macunaíma, que é a versão, né, em português, o Macunaímã, escrito em Taurepã, que é esse O, né, com, né, os pontinhos em cima, e Macunaímã, que é em Macuxi. Apesar de Macuxi não ter ainda Se trabó, Johnny. né, certa, né, mas, enfim, caramba. Estão me ouvindo ainda? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ah, legal, tá? Então, né, a gente tem essas escritas diferentes, né? Então, tem algumas histórias, como, por exemplo, Frei Cesário Armelhada, no livro chamado Tauron Pandom, Cuentos e Leyendas de los Indios Pemón, né, de 1989, né, que diz que o Sol, né, e a importância de eu mostrar para vocês, né, que o Sol era um indígena e que depois de um mergulho, né, nas águas de um rio, ele aprisiona um ser fantástico chamado Tuencaron. Né, e aí ela promete que vai arranjar uma esposa para esse indígena, que era o Sol, né, para o Sol. E aí ela vai mandando mulheres. A primeira é feita de argila branca, só que quando ela entra na água, ela se desfaz, que é tauá.
sea que ella, vamos a retomar, el sol secuestra a Tuencarón y Tuencarón le promete para ser liberado una esposa. La primera que hace es con arcilla blanca, que se llama tahuá, y cuando entra el agua se deshace. Después... Isso. Depois, uma mulher feita de cera de abelha. E quando ela vai chegar perto do fogo para cozinhar, né, a comida, ela também derrete. E por último, né, ela manda uma mulher feita de pedra de fogo. Eu não sei como seria, né, para o português, né, mas está exatamente assim, né, na obra, por isso que eu trouxe, pedra de fogo. Que eu desconfio que talvez aqui seja uma pedra chamada Pedra do Sol, que é muito brilhante, né? E aí, essa mulher é a que dá origem, né, aos filhos do Sol, e um deles é justamente Macunaíma. Né? Então, é muito importante. Tiene 3 hijos, ¿no? Como en la historia, Macunaíma tiene 2 hermanos, ¿eso se mantiene? Isso, exatamente. Em Siquirã e Aniguê. Sim. Que é o que a gente também vai ver que vai mudar um pouco aí de história para história, né? E assim, dependendo da região em que você ouve a pessoa que está contando a história, eles vão dizer que o sol é o pai de Macunaíma, mas a mãe, né, dependendo do povo, é que vai mudar, né? O sea que el padre siempre es el sol y la madre cambia de acuerdo a cada pueblo. Isso. Por exemplo, para os indígenas Pemon, perto já da Venezuela, da Gran Sabana, né? A mulher era feita de rocha argenta, o que eu acho que é jaspe, pedra jaspe, uma pedra avermelhada, né? Então, para esses indígenas dessa região, ela é feita de jaspe, né? Para outras, né, principalmente de outra, né, principalmente ligados às serras, né, na parte mais alta das cordilheiras, ela é feita de árvore, por exemplo. Né, ela é uma árvore. Enfim, né, então, de acordo com a região em que muda, né, o falante, a mãe de Macunaíma vai ser feita de outra matéria. Né, e isso tem a ver com essa relação com a terra, né, que os povos indígenas também têm. Né? Se o sol é o pai, a mãe é sempre a terra, né? Ou vai ser a árvore, enfim, né? Vai ser essa relação aí, né? Que dá origem ao grande herói Macunaíma, né? E aí o seu Dionísio, ele é um Wapixana, né? E ele vai dizer o seguinte, que no início... Dionisio Antônio Servino, ¿vive todavía? ¿Vive? O seu Dionísio, ele foi uma das vítimas de Covid, né? Da pandemia. Infelizmente, ele faleceu em razão da Covid. Ele era Wapixana. Quantos anos tinha, mais ou menos? Acho que eram 68 anos. Era um ancião, bem ancião já. Ele é tio do Cristino Wapixana, um grande escritor, né? Que já recebeu prêmios na literatura, né, indígena. Ele era o tio dele e tinha sido pajé, ou xamã, como se fala, né? Sim, xamã. E aí, ou pajé, sim. Mas, em razão da chegada das religiões, né, de neopentecostais, né, ele virou evangélico batista, se eu não me engano. Então, ele se converteu e dizia que ele não era mais pajé, não era mais xamã, por causa da religião dele, que não permitia. Siempre los evangelistas tienen mucha entrada en toda la zona del Amazonas, del norte de Brasil, ¿no? Roraima. Bastante. En general son desde hace muchos años, ¿no? Son misiones evangélicas muy fuertes, ¿no? Muito fortes, e até hoje acontece, né, em territórios indígenas. Em 2020, uma dessas missões entrou e fez, né, uma daquelas fotos. Depois eu posso até mostrar para vocês, né, todo mundo vestido de branco, as crianças, né, sendo banhadas no rio, uma grande conversão
Aí parecia 1500, né? Mas era Claro, em 2020. como un bautismo general. Exatamente, era um batismo, exatamente, era um Mm, batismo coletivo ali, né, para a religião já, né, neopentecostal. mm. Bom, é muito forte ainda, né? E o seu Dionísio era uma desses novos convertidos, né? Mas aí ele ainda contou para o projeto Pandompiá, né? Que dizia assim que o sol, né? Havia um homem, um indígena, que ele vivia sozinho. E aí o sol chega para esse homem e diz: olha, pega a árvore da Samaúma, né? Faz duas mulheres, dois formatos humanos, né, de boa altura, e eu vou transformá-las em mulheres. Ele vai, faz o que o sol manda, e, né, aí vem o sol e também, né, transforma elas em mulheres. Só que elas não tinham o quê? Elas não tinham vaginas, né? Então ele, e agora? Como é que eu vou ter filhos, né? E aí veio o sol de novo e diz o seguinte: diz para elas alimentarem pássaros, né? São pássaros negros de caudas muito longas entre as pernas, que elas vão, né, a partir de então ganhar as vaginas delas. E aí ele faz isso e elas se tornam mulheres completas, né? Segundo a história. E aí, com a ajuda também do próprio sol, essas mulheres acabam engravidando e são elas também que vão dar à luz ao clã Macunaíma. Es muy, muy linda la historia. O sea que las mujeres el sexo lo tienen a partir de que alimentan a unos pájaros de largas Isso, colas, ¿no? Entre las piernas. exatamente. Né? E aí a Georgina Sarmento, né, ela fez esse bordado, né, dentro do livro O Examã, Mulheres que Fazem Sol, né, como é que ela via essas mulheres feitas aí da árvore da Samaúma, né? Então essa é a, né, versão dela para essa história do seu Dionísio, né? O sea que el elemento sexual, que después aparece mucho en la Rapsodia de Mario Andrade, está bastante en los cuentos folclóricos, en los cuentos míticos, ¿no? Es decir, tiene como una presencia Sim. importante. Tem uma presença importante, né? Nesse momento, né? E isso é bom pontuar, a gente está falando da questão da religião, né? Macunaíma, não tinha essa divisão, né, entre bem e mal. Não havia essa tensão, né? Tanto que ele vai e derruba a árvore Oazacá, a árvore de todos os frutos, né? Então, para um pensamento, né, cristão, ocidentalizado, né? Nossa, por que ele faz isso? Isso é errado, né? Mas ele está ali só fazendo, né? Ele só está agindo, né? Então, a grande qualidade, vamos dizer assim, né, dele é justamente lidar com esses problemas, né? Tentar resolvê-los. Ele mesmo cria, mas ele também, de uma certa forma, resolve, né? E a partir daquela resolução, vem também algo em benefício coletivo, né? Porque, afinal de contas, né, a partir da derrubada da Oazacá, a gente tem toda, né, por exemplo, uma divisão de águas, de rios, né? Por exemplo, para onde tem um rio que corre mais forte, dá mais algum tipo de fruta e não dá em outra, né? Enfim, dá essa resolução, né, para aquele problema, né? Então, essa questão de bem e mal, né, e principalmente da questão da sexualidade, ela está muito presente, que é justamente, né, na outra história que eu queria trazer, que o seu Alcuíno Lima, né, eu vou fazer o resumo, tá, para a gente ser um pouquinho aí mais adiante, né? O seu Alcuíno Lima, que também foi pajé, isso é interessante a gente falar, também foi xamã, né? Ele vai dizer o quê? Macunaíma, né, em Macuxi, esse nome vem da palavra gêmeos, quer dizer gêmeos. Por quê? Porque quando nasceram gêmeos. E aí ele vai explicando como é que nasce, né? Existia um homem chamado Oron, e esse homem era muito solitário. E Perdón, não perdón, tinha mais ninguém Sony, quizá perto dele.
el término no se entendió todo bien, es gemelos, ¿no? Isso, Gêmeos remelos. e gemelos. Morocho, né? Também chama morocho, remelos, mas remelos, tá? E aí, quando esse homem, né, ele estava muito sozinho e queria formar uma família. E aí ele não sabe como fazer isso. E o que ele faz? Ele ejacula dentro de um balde, uma camaça, né? E dali nascem 2 gêmeos, um menino e uma menina, né? E aí que vem Macunaíma, para o seu alcuíno, essa palavra, né, significa gêmeos, gemelos. E aí nasceu um menino chamado Macunaíma, né? E o outro, que era menina, se chamava Macunupá. E a partir daí, essa é também, né, a versão em bordado da Georgina Sarmento, né, para a história dos irmãos gêmeos, dos irmãos Macunaíma, né? E aí o que acontece, né? Macunaíma e Macunupá, eles casam, né? Eles casam e têm filhos. E aí, né, surge novamente uma outra história para o clã Macunaíma, né? Que é Macunaíma, Isiquirã e Aniguê. São filhos já desse outro casal, né? Macunaíma e Macunupá. Deixa eu ver aqui. E aí, né? E tem várias outras histórias, né? E eu queria também trazer, né, para a gente ver exatamente, né, como é que atua. E aí vem a história do seu Clemente Flores, né? A história do seu Clemente Flores diz que eles são uma família. O nome do filho mais velho é Macunaíma, o nome do pai também é Macunaíma, né? E ele sai para caçar e não volta para casa. Então a mulher e os filhos vão atrás do pai, né? Só que no meio dessa busca, a mãe acaba sendo morta, envenenada por uma sapa, né? A dona Sapa. E os meninos encontram ela, o corpo da mãe, né? Já morta. E aí o que acontece? Aí que é a coisa interessante. Quando eles recebem a notícia da morte da mãe através desse passarinho, né? Então é a primeira vez que eles ouvem a língua dos bichos. Eles começam a ouvir os animais a partir, né, do falecimento da mãe, da morte da mãe. E aí, quando eles encontram o corpo da mãe, eles voltam para o útero materno e se transformam em ovos. Né? Pero se transforman, o sea, ellos descubren el lenguaje de los animales a partir de la muerte de la madre porque un pájaro les cuenta, ¿no? Y entonces van a buscar a la madre. ¿Y qué pasa? Ahí dijiste algo que no te logré entender bien. E aí eles encontram o corpo da mãe morta e eles voltam, decidem voltar para o útero da mãe. Vuelven al útero de la madre. E a partir daí eles começam, né, a se transformar em várias coisas. Né? Eles se transformam em ovos, depois eles se transformam em besouros, né, abelhas. E a partir disso, né, a partir da morte da mãe, eles entram nesse, né, e nascem meio que para uma outra realidade em que eles podem ser muitos, né? Só que, olha só que interessante, o nome do mais velho é Macunaíma, do filho mais velho, né, da criança mais velha é Macunaíma. Mas o que vai fazer tudo na história do seu Clemente se chama Chicã, que é o mais novo, ele é descrito como o mais esperto também, né? Então, ele vai ser o mais novo que vai fazer tudo, né? É mais jovem e mais inteligente. Mais jovem e mais inteligente. Exatamente. Mais jovem, mais inteligente. E o nome dele, Chicã, que a gente pode fazer uma aproximação com Isiquirã, né?
é pulga, Pulga. que não para quieto. Pulga. Então, a gente já viu, né? Quer dizer, é o primeiro, o filho do sol, mas também é filho de um Macunaíma. Ele depois que a mãe morre, ele começa a se transformar em outros animais, né? Então, ele, na verdade, é uma reunião de muitos dentro, né, dessa pessoa. Isso que é interessante dentro dessa forma de ver indígena, né? Aqui, eu estou falando agora com vocês, né? Embora pareça ser nessa unidade, um indivíduo sozinho, né? Eu não sou, né, só isso e nem estou sozinha, né? Nem sou só uma, nem estou sozinha. Né, o momento que eu estou falando com vocês, eu estou falando junto com o povo Macuxi, com o povo Taurepang, né? E também sei que posso ser muitas outras coisas, inclusive, né, nessa outra realidade aí, indígena, animais, né, nessa forma de ver, né, animais, inclusive, tá? Inclusive, eu nem apresentei meu nome para vocês em Macuxi, né? O meu nome em Macuxi é Weipaxi, algo como se fosse irmã em sol, parceira em sol, né? Y Então, vejam aí. esa idea de comunidad, ¿no? Que tú estás planteando, tiene que ver con parentesco, con una tribu o una gens, no sé cómo la llamarías. ¿Cómo sería ese colectivo? Es un grupo de gente que vos te encuentras, que tienes como una relación de parentesco, que Sim. pertenecen a un lugar particular. E principalmente, né, divide essas histórias, compartilha essas histórias, né? Ah. Você falou uma coisa que você está trabalhando com comunidade, né? Deixa eu falar uma coisa bem interessante, né? Aqui, cada uma existem as terras indígenas, certo? Mas cada agrupamento recebe justamente o nome de comunidade. Por exemplo, a comunidade dentro da terra indígena existe, né? Um território maior. Existe uma comunidade, um agrupamento menor, né? Por exemplo, é a comunidade São Jorge, né? E esse nome comunidade, né, foi decidido porque em algumas outras regiões se chamam de aldeia, não é isso? Principalmente sul, sudeste, vocês já devem ter falado aldeia, né? Aldea, sim. Essa palavra, aldeia, né? Só que em Roraima o aldeamento foi muito violento, né? E ela vem com a colonização. Ahí, tú dijiste San Jorge, que es un nombre, bueno, obviamente vinculado al catolicismo, ¿no? Exatamente, né? E aí, óbvio, né? Existiam outros nomes originários, né? Mas com a colonização, né? Vem esse esfacelamento primeiro do território, né? E aí o que acontece, né? Os colonizadores puxavam os indígenas de dentro do território para as margens do rio e confinava eles lá. Isso era chamado de aldeamento. E lá eles eram empregados, né? Domésticos, O sea, el explorados. aldeamiento era ponerlos a las orillas del río y utilizarlos como mano de obra, sobre todo, bueno, como empleados o, bueno, el caso de las mujeres, supongo, en una Isso, relación de sirvientas ¿no? exatamente, né? Então, depois, né, aqui, embora, né, a Igreja Católica tenha tido uma ação bem nefasta também, né, principalmente com relação a Macunaíma, por exemplo, a figura de Macunaíma, né, quase que houve o apagamento total, né, dessas histórias, mas a partir da década de 60, com a teologia da libertação, né, a Igreja Católica começou a ajudar a articular o movimento indígena e a luta pela terra. ¿no? Entonces, con la teología de la liberación, y bueno, hubo personajes muy importantes en Brasil, ¿no? Como Frei Beto, bueno, personajes realmente con una proyección nacional, ¿no? Exatamente. E aqui em Roraima também. Então, por isso a gente encontra
né? Comunidade é a palavra, né? Para reunir esse agrupamento numa região. E, às vezes, é um nome católico também, um São Jorge, né? Claro. Algum nome assim. O sea que la comunidad San Jorge en realidad puede juntar gente de diferentes orígenes, ¿no? Sim, sim, mas com maioria, por exemplo, Macuxi, São Jorge. Ainda é, né? Com maioria Macuxi, tá? E aí tem, né? Voltando aqui, né? A gente tem essas imagens, né? E também a gente tem nas orações a presença de Macunaímã, de Siquirã, de Aniquê, né? E aí tem, né, em Macuxi, né, Urixanetã, Xiquirampiá, Senemoie, Tamoritã, Pã, Uai, Tăpruzá, Enatopé, né? O meu Macuxi é bem ruim, tá, também, gente, né? E aí, olha só a tradução para o português. Vai dizer o seguinte: eu sou filho do Siquirã, eu estou rezando este menino para ele ficar bom, porque a doença virou nele, bicho virou ele, doença pegou, fiz ele melhorar. Sim, sou filho do Siquirã, o filho do Siquirã fez ele levantar, filho do Aniquê fez ele levantar, com o filho de Macunaíma fiz ele levantar, fiz ele comer, com Una pregunta, Puçanga, fiz perdón, certo. para que se entienda mejor el texto. Insiquirán sería un personaje mítico también. Y lo que está haciendo, Irmão de Macunaíma. el hermano de Macunaíma. Y lo que está haciendo aquí es una especie de oración para curar a una persona, ¿no? Que está enferma. Criança pequena ¿No? Exacto, que que está enferma. ficou doente. Então ele evoca, né, Macunaímã, ele evoca Siquirã, ele evoca Aniquê, né, para ajudar com aquelas palavras no processo de cura dessas crianças, né, e de outras pessoas que vão ali em busca. Isso foi seu Vitor Juvencio, ele também tinha sido rezador, que é diferente de xamã, de pajé, mas que tem também esse dom de curar através das palavras. Né? ¿Solo con las palabras o utilizan algún tipo de hierbas o de remedios? Sim, principalmente, sim, ervas, remédios e principalmente fumaça. Né? Então vejam esse, né, sol, a palha, a fumaça, né? O elemento fogo é muito importante para os povos daqui, né? E talvez uma dessas relações é porque o território, né, está muito localizado perto do sol, né? Então a gente tem isso, né? Bom, aí a gente já estou finalizando, tá? A minha a gente pode conversar melhor, né? Então, né, a palavra indígena, ela é feita de várias matérias, né? Da palha, do barro, da pedra, né? E para a gente, né, continuar a nossa vida mesmo, no dia a dia, né? A gente tem que fazer o quê? Estabelecer alianças afetivas com essas coisas, né? A aliança afetiva é um termo que foi criado pelo Krenak, Ailton Krenak, né, numa entrevista que ele vai dar, que foi reunida até pelo Sérgio Com em 2015, um livrinho de uma série chamada Encontros, né, que é dedicada todo para o Ailton Krenak. E aí a gente vê, né, por exemplo, nessa oração em que ele fala: eu sou filho do Isiquirã, eu sou filho do Macunaíma, que através da palavra, né, ele está estabelecendo essa aliança de afeto, né, com o avô, né, o avô Macunaíma, para criar a cura, para curar, né, aquele paciente, né? E aí, né, isso também faz a gente lembrar bastante, né, do perspectivismo ameríndio, né, do Eduardo Viveiros de Castro, né, que ele fala que mesmo os animais, né, se veem a si próprios como gente, né? Então, nisso ele tem os seus próprios costumes, suas próprias comidas, né, a sua forma de se organizar socialmente, né? Mas, olha só, quando a gente está falando dos povos indígenas aqui em Roraima, né, isso vai além do animal, né? Isso envolve também
o mineral e o vegetal. Então, um cristal de quartzo, né, uns cristalzinhos, sí, cristales de cuarzo. Eles guardam a voz, o espírito dos pajés que morreram, dos xamãs, né, e que falam com os novos pajés, né, que estão se formando, para ajudá-los, né, a serem, né, poderosos na função deles de curar. Aqui também a gente tem a chamada vovó do barro. Abuela de barro. Isso, do barro. Isso, do barro. Barro. E a gente não consegue fazer cerâmica se não conversar com ela. Com a abuela. Então, ela é uma pessoa. Aqui também tem uma árvore chamada maruai, né, que era um grande pajé também, e que ele, né, ele atua também nesse processo de cura através da fumaça, da resina. Ele é muito aromático, né? Ele é muito cheiroso, né? Muy oloroso pessoa... el humo que sale de esas maderas, ¿no? Que se queman. Exatamente, né? E mesmo, vocês estão vendo essas palhas aqui atrás, né? Que são o meu fundo aqui, meu plano de fundo, né? Para os Wapixana, existe um texto chamado As Flores da Fala, Práticas Retóricas entre os Wapixana, da Nádia Farage. Ela vai dizer que, mesmo, por exemplo, né, casas de palha, ou isso aqui, né, essa palha ressequida, também tem espírito, também é uma pessoa. O sea que esa paja resecada también es una persona. Sim, é uma pessoa. Então, né, a arte para os povos indígenas, né, ou seja, ela só existe para manifestar esse diálogo que a gente estabelece com essas outras pessoas, né, com essas gentes outras do cosmos. Então, esas otras personas incluye desde las pajas que usted está mencionando hasta animales, por ejemplo, ¿no? Até os animais, né? Inclusive os animais também, né? A onça, né? São pessoas, né? A anta, então são tapir, né? São pessoas el que... tapir, né? es un animal muy, muy totémico, muy importante, ¿no? De las comunidades, ¿no? Sim, Indígenas. a onça que é o jaguar, né? La onza O sería como jaguar, jaguar, ¿no? O la pantera, ¿no? Diríamos también. o pantera, isso também é muito importantes. E a gente, né? Tem que estar toda hora conversando, falando com elas, para que a gente consiga, né? Aí viver, né? Continue existindo por aí, né? Então, a literatura, quando a gente, né, voltando especificamente para a literatura, ela é feita de muitas palavras, de muitas gentes, né? De muitas vozes, muitas mãos, né? Por isso, a gente sempre vai encontrar nos textos, né, eu acho que vocês vão ler e ter um pouco de dificuldade no texto que enviei, porque tem muita marca da oralidade, né? Da oralidade humana, né? E tem marcas, claro, né, de música, de canto, que são as palavras também, né, nesse diálogo aí com essas outras gentes, né? Então, transformar, né, essas vozes, em escrita, né, e a outra na letra alfabética, né, que é essa que a gente está acostumado, ocidentalizado, né, tem que, de uma certa maneira, respeitar também essas particularidades, né? Só que isso, né, encontra muita resistência ainda dentro dos estudos literários, né? Muita resistência mesmo, né? Porque existe esse mito, né, de que os povos indígenas são povos apenas da oralidade. Né? E no início eu mostrei para vocês, né, aqueles registros que são considerados as letras de Macunaíma, né? Então, a forma com que você trança uma palha, que você faz um grafismo, como a gente viu, né, da tatuagem de genipapo na menina, aquilo é uma forma de letra, só que não é a letra alfabética.
Claro, né? claro. Sí, hay justamente, leí un estudio hace poco muy interesante donde critica esa dicotomía entre oral y escrito, marcando que hay muchas formas de escritura que no son ni tradicionalmente orales ni tradicionalmente de la escritura, ¿no? Tú mencionaste los tatuajes, está también los quipus en el caso de la cultura quichua, ¿no? En fin, hay como diferentes maneras de escritura que no serían la escritura alfabética, que es la escritura a la que estamos acostumbrados, ¿no? Exatamente. Existem também, né, em Mesoamérica, né, os códices, né, os chamados códices los códices, sí. né, mesoamericanos, né, existem cerca de 12 ainda, né, tem o Códice Florentino, o Maglibeciano, que reúnem, né, as letras dos povos de língua nahua, né, então a gente vai ter Inca, Maia, né, que ainda resiste e que é diferente da letra alfabética, né? Só que, infelizmente, né, aqui a colonização chegou e, né, acabou com tudo, a gente não sabe se existia alguma codificação, né, e o que resta ainda são essas chamadas arte rupestre, né? O racismo é tão grande que fica, né, a arte da pedra e não a arte indígena, né? Claro. Bom, e aí existe essa resistência ainda muito grande, né? Mas existem pessoas, né, como por exemplo o Jaider Isbel, que já estão começando a romper, né, não apenas essa dificuldade com relação às artes visuais, né? Ele era um artista visual, mas ele também escrevia, né? Aliás, por isso eu trouxe bastante foto, né? A arte indígena, a literatura indígena, ela não se separa também da visualidade, né? Então a arte visual e a letra, né, são praticamente, né, duas faces da mesma moeda, não tem como separar, né? E ele vem, né, derrubando mais essas, né, dificuldades, essa separação ocidental, essa mania de separar tudo, né? E rompendo com essas barreiras, né? Então ele é considerado o neto de Macunaíma, ele falava que ele era o neto de Macunaíma, né? E tem um texto dele muito importante chamado Macunaíma, Meu Avô em Mim, né, que ganhou muita dimensão, né, pelo que ele fala. Macunaíma, mi abuelo en mí. Sim, isso mesmo. Né, e que, né, fala um pouco dessa relação dele com o Macunaíma, né, e de como, enfim, né, se a gente entende um pouco dessas artes, né. Ele escreveu, né, também esse livro, um livro coletivo, né, Macunaíma, que é o mito através do tempo, é uma peça de teatro, inclusive, né, como se Mário de Andrade voltasse, né, no tempo e, aliás, viesse para o futuro, né, e desse conta do que ele estava falando, né. Bom, vocês, né, isso aqui é a parte já das suas perguntas, tá, Gonzalo? Tá, então, pode deixar a apresentação, vamos ficar... Certo, então vamos lá. A apresentação, sim, sim, assim as pessoas estão... Então, como é a sua história com Macunaíma de Mário Andrade? Como foi na escola? Quando você leu? E qual é a sua opinião sobre Macunaíma de Mário Andrade desde uma perspectiva macuxi? Uhum. Gente, olha só, pode ser um choque, né? Mas Macunaíma, eu só fui ler no ensino superior, então não faz parte do ensino básico. A literatura, de uma forma geral, no ensino básico em Roraima, não é praticamente inexistente. Veio mudar tem muito pouco tempo, né, em que a literatura, de fato, né, passasse a ser trabalhada como disciplina nas escolas, né? E eu só fui ler mesmo Macunaíma no ensino superior. Então, para os povos indígenas, né, aqui de Roraima, eles só vão ter uma breve contato com Macunaíma quando eles vão para o Inxquirã, que aqui é
É o ensino superior, Instituto de Formação Superior Indígena em Roraima, fui professora lá, que, né, tem esse ensino voltado para a formação superior indígena. E lá a gente trabalhava Macunaíma com os alunos, porque não era uma questão, né? Alumnos, Então, alumnos de quantos anos? De que idade? No mínimo 18. 18. Mas a maioria que chega, né, no ensino superior já é professor de língua, né? Já é professor, já está atuando, então eles são bem mais, né? Já estão atuando na área, né? Então eles levam um susto, Macunaíma, né? Existe isso? O próprio, né? Vocês acho que já tiveram acesso a uma parte dos volumes de Koh Grumberg, né? Mas a tradução dos 3 primeiros volumes, né, do segundo e do terceiro, o segundo especial, né, que tem as histórias que o Mário leu para, né, se inspirar para escrever o Macunaíma. Claro, ele lo leyó en alemán. Só foram traduzidos esse ano para o português. Claro. Né, que inclusive os 3 volumes que foram, né, publicados agora pela editora da Unesp, que tem na capa ilustrações do Jaider Isbel, só foram traduzidos para o português esse ano. Então, o Mário leu em alemão, né? Outras pessoas leem ainda em espanhol, né? Ainda tem a versão, a gente encontra, na Venezuela a gente ainda encontrou o primeiro, o segundo e o terceiro para o espanhol traduzido, mas para o português, né? Só esse ano, 2023. Né? Então, esse retorno, né, é uma das grandes queixas dos povos, né? Os pesquisadores vão para, né, dentro de terra indígena trabalhar, mas não existe esse retorno, né, para a comunidade. E foi aí que o projeto Pandompiá atuou de forma diferente. Né? E toda vez a gente ia e entregava, né, os volumes, a entrevista para a pessoa ver o que ela falou, enfim, ter aquele registro. Né? Então, assim, eles ouvem falar aqui e acolá de Macunaíma. Inclusive, no final do livro do seu Clemente, da entrevista, né, o livro, ele surge da entrevista, isso é bom pontuar, tá? Que foi feita dentro do projeto Pandompiá. Ele era tão genial, seu Clemente, que merecia ser publicado, né, em um livro só para ele. E aí ele fala assim, existe um tal de Macunaíma aí, né? Mas não é assim que fala, não, é Macunaíma. Ele estava incomodado com a forma com que era falado, né, na língua, e não com o teor da coisa. Né? Sony, hay una cuestión interesante porque con la Semana del 22, que en Brasil se considera como un gran evento nacional, y Macunaíma de Mario Andrade tiene casi las características de ser un clásico nacional, de literatura nacional brasileña, ¿no? Entonces quería ver cómo era la recepción que había en Roraima en relación a esta canonización del texto de Mario Andrade en relación a la experiencia de los mitos, ¿no? Y de esas historias. Exato. Então, a gente vai ter só aqui já no PPGL da Universidade Federal alguns trabalhos relacionados a Macunaíma e Macunaímã, né? Um professor com que eu trabalhei justamente no Isiquirã, ele vai publicar um livro chamado Macunaímã, Macunaíma, o mito antes, né, antes do livro, uma coisa assim. Eu tenho, inclusive, se vocês se interessarem, eu posso depois passar para vocês, né? Que faz meio que esse contrapeso, né? Entre o livro de Mário de Andrade, né? E o que ele ouviu, o que rolava, né? O que as pessoas contavam sobre Macunaímã, né? Mas é importante perceber que hoje eu mostrei para vocês várias versões de como surge, né? Macunaímã. Essas pessoas estão contando essas histórias desde muito antes de 1500, né? Mas ainda, né, não está incorporado dentro da literatura. Né? A gente tem o Macunaíma, né, que é o grande, né, expoente da literatura brasileira, mas tem todas essas outras,
né, histórias e literaturas correndo aí ao largo, que nem são consideradas, né? E eu acho isso assim, por exemplo, a gente tem a Ilíada, a gente tem a Odisseia, né, que eram contadas também, né, por Homero, oralmente, foram, né, colocadas no papel muitos anos depois da morte dele e são considerados clássicos universais, né, da literatura, mas essas histórias, como são as contadas pelo seu Clemente, que estão nesse livro, ainda nem sequer são cogitadas como pertencentes à literatura brasileira. Né? Pero Então, a gente está ali. en el caso de Clemente tenemos una historia más ligada a la tradición, ¿no? A lo que se fue narrando y a lo que cada pueblo o comunidad va contando de los padres y las madres a los hijos, ¿no? E hijas. Pero después tenemos otros artistas que se meten en la cuestión de Macunaíma y tratan de ver críticamente esa tradición, como tú mencionaste a Haider Esbel, y también está el caso de Nilson Banigua, ¿no? Que es de la comunidad Banigua, que es cerca de Roraima o no está tan relacionada, es más lejos. Sim, eles, principalmente no Amazonas. No, en el Amazonas. Né? Então estão, né, mais distantes um do outro, né? O Denilson, né? Inclusive ele que faz aquela reantropofagia, um quadro, né, que tem a cabeça, né, La cabeza de María Andrade, eso Mário, lo vimos en el aula. Decapitada, né, e tudo mais, né? Eu considero isso, ele vê, óbvio, através do povo dele, que é o Baniwa, que tinha esse processo, né, de antropofagia, que era guerreiro, né, depois dos embates, né, os que eram capturados, né, os inimigos capturados, eles eram dignificados para depois serem, né, devorados pela comunidade. Só que a gente não tem isso aqui em Roraima, né, essa questão, né, até porque, se a gente for levar, né, essa questão da antropofagia, ou seja, de comer gente, né, então a gente faz isso o tempo inteiro. Por quê? Né? Um animal é gente, certo? Uma planta é gente, mas o mineral também é gente. Então, se eu fizer um chá de uma planta dessa, né, eu estou, de uma certa maneira, em um certo grau, fazendo antropofagia também. Né? Então, aí é que está, né, a grande questão. A questão da antropofagia, se a gente entendió, ¿no? Que ella dice que la antropofagia es en el sentido de comer gente, también es como cuando se come animales o minerales o vegetales. Pero en el caso de Roraima, ¿son pueblos que vienen del tronco tupí o es otro origen? Outra origem, isso. Outra origem. Na verdade, a gente tem a família linguística Caribe. Caribe. Né? Caribe. E eu acho que o Baniwa, não sei, não, acho que não é Caribe, não. Não lembro agora. No, porque el tupí guaraní que viene del norte hacia el sur, toda la migración hasta llegar a Paraguay, ¿no? Y se va desparramando, não, mas aí, ¿no? Por la costa y por el interior, ¿no? Também, né? É mais uma família linguística, né? Uma árvore, como um outro indígena vai chamar, né? A árvore linguística Caribe, né? Então, não se aplicaria, ou pelo menos explodiria essa questão da antropofagia, né? Claro. E eu, né, como intelectual indígena, como, né, estudiosa, vejo que ele tenta fazer uma crítica, né? Uma certa crítica a Mário de Andrade, pelo fato dele ter, né, recorrido a essas narrativas indígenas para escrever o seu livro, né, que é Macunaíma. Ele tenta criticar, mas, ao mesmo tempo, né, em vez de ele tentar voltar para o próprio povo, né, ou para as outras narrativas, ele acaba elegendo o próprio Mário como a cabeça. Afinal de contas, ele decapita o Mário, então ele elege como a cabeça,
racionalidade. Ele elege Mário como, né, o índice, vamos dizer assim, desse movimento, né? E de uma certa maneira, ele sacralizou, né? O sea que la diferencia para ti sería que Denison Manigua es más dependiente de la figura de Mario, termina de alguna manera sacralizándolo en el gesto de cortarle la cabeza, mientras Haider Esbel tiene un retorno mucho más fuerte a las comunidades de Roraima y a ese núcleo de historias que él cuenta en su libro, ¿no? En Macunaíma. Isso, né? O Jaider, ele faz, né, nesse primeiro momento, ele ainda, eu chamo isso de armadilha, né? De você ficar voltando para Mário, eu não tenho, né, não faço críticas a Mário no sentido de apropriação. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa discussão, porque a apropriação, né, a gente ainda está girando em torno de propriedade e propriedade privada. E se você é um coletivo, é um povo, é uma comunidade, né? Isso não faz sentido, né? Quer dizer... Esto es muy importante, voy a tratar de traducir lo que mencionaste que era como una trampa y que hablar de apropiación en realidad, que es un término que es internacional, porque la crítica a la apropiación se da en todas las culturas en la actualidad, pero que supone una idea de propiedad, ¿no? Y de propiedad privada. Y eso, o sea, que vos no criticarías a Mario por el hecho de haber tomado la historia de Macunaíma y haber hecho la rapsodia que hizo, ¿no? La crítica no pasa por ahí. Eu acho que a crítica não deve passar por aí, entendeu? Por quê? Primeiro, já é uma história contada, né? E a outra, se a gente continuar, né, lidando com essa ideia de propriedade, de sacralização da propriedade, como se fosse né, uma propriedade privada, é cair de novo em capitalismo, né? É cair de novo em capitalismo, nessa trampa, né? Então, eu acho que se a gente quer, né, colaborar, contribuir mesmo para que essas literaturas indígenas, né, essas vozes indígenas sejam ouvidas, né, então vamos parar mesmo para ouvi-los, né? Como esse momento aqui, né? Você perguntando, poxa, e o que eles acham de Macunaíma? Para além de Macunaíma, né? Isso é importante, porque aí, né, eu consigo trazer essas outras vozes, essas outras histórias, né, e sair desse curto-circuito de Macunaíma. Claro. Né? E aí eu consigo, de fato, pensar numa semana que vem, né, que seja mais inclusiva, que traga essas outras vozes, esses outros artistas da palavra, né, e que faça a gente repensar, inclusive, esse modo de produção do livro, né? Porque a ideia de autoria, que é por aí que passa também essa questão da apropriação cultural de Mário, né? Essa ideia de autoria, ela ainda é muito romântica, no sentido do movimento mesmo, do romantismo, de ter a ideia do autor como aquele gênio, né? Que cria tudo, que enfim, né, ele tira do nada as ideias e produz o livro dele, e que é uma obra muito bem acabada, que não pode ser, né, modificada de jeito nenhum, de tão genial que ela é, né? Quando a gente sabe, e eu falando também como editora aqui, que não é assim que funciona. O próprio livro, até ele chegar nesse formato, né, ele já passou por revisão, por corte, né, enfim, por vários processos, né? O que eu trabalho como editora, como intelectual indígena, né, como uma pessoa que, com crítica literária, inclusive, do próprio movimento indígena, né, é fazer o quê? É reconhecer que esse não é um processo, né, individual. Ele é um processo a muitas mãos, coletivo. Né? Inclusive, né, por exemplo, né, quando a gente fez o lançamento da história de Macunaíma, do seu Clemente Flores, a gente voltou na comunidade, entregou volumes, a gente não tem muito dinheiro, né, mas entregou volumes, a gente publicou 100 exemplares, muito pouco, né? Sí, 100 ejemplares que volvieron a la comunidad.
de la cual había Isso. salido el relato de Clemente. Para a liderança da comunidade, que era o Tuxal, a gente chama de Tuxal, entregou exemplares, entregou para o narrador, né? Na verdade, para o filho dele, porque na época o seu Clemente já tinha falecido, né? E entregou para ele, né? E fez um lançamento dentro da própria comunidade, né? Sony, ahora pasamos a las preguntas, pero voy a hacer una pregunta más. ¿Cómo ves el tema hablaste del capitalismo, ¿no? Y Roraima está dentro del ciclo capitalista, obviamente, es una ciudad moderna, donde, bueno, están todos los elementos de la vida moderna que cada vez son más fuertes. ¿Y eso cómo lo ves en relación con las creencias, con la vida indígena? Mismo contaste de personas que eran payés y que se pasaron a la iglesia evangélica. Es decir, ¿hay una crisis en relación a estas comunidades indígenas con respecto a sus creencias, sus relatos, o te parece que hay una especie de retorno fuerte a esas tradiciones? Não, infelizmente, capitalismo, colonização, cristianização foram muito cruéis com as crenças, Crueles. com o próprio Macunaíma, fortíssimos. Para se ter uma ideia, né? Existem relatos que dizem que Macunaíma era muito poderoso, transformava qualquer coisa em pedra, né? Porque ele queria, né? Vou transformar isso aqui em pedra, né? Quando chega aqui esse primeiro movimento, né, de cristianização, eles vão combater profundamente essa ideia entre os indígenas, né? Então, para se ter uma ideia, tem um outro personagem que ele é sanguinário, ele é malévolo, sabe? Ele tem esse aspecto que se chama Canaimã, que é Canaimé. No livro do Macunaíma, ele é descrito como o Piaimã Pietro Petra. Claro, ele. Piamá, sí. El que le roba la piedra, digamos. Isso, ele é mau, vamos dizer assim, né? Ele tem esse aspecto sanguinário. Ele, hoje em dia, justamente por ele já ter esse aspecto mais, né? Os padres, né, e a igreja não se deram muito trabalho, porque ele já era, né? Já tinha esse aspecto ruim. Então, né? E os indígenas tinham muito medo. Então, ele não era uma coisa que eles, né? Eles iam usar a favor para incutir o medo neles e tal. Então, eles não se importaram. Até hoje, esse Canaimé, ele age. Ele foi, inclusive, julgado. Montou-se um júri para julgá-lo. ¿Juzgado por quién? ¿Juzgado por quién? Por assassinato. Pero era un personaje... Ele tem esse lado sanguinário, né, de vingança, enfim, né? E ele tinha cometido esses assassinatos, né? Então montou-se um júri dentro da terra indígena para julgar, e eles foram, inclusive, absolvidos, as pessoas que foram acusadas de serem Canaimé e praticarem, né, fazerem essas maldades. Mas o Macunaíma não, né? Por quê? Né? Apesar dele ser... ele não ser só bonzinho, né? Ele é um trickster, né? Algumas pessoas vão chamar, como a Lúcia Sá, tem um livro chamado Literaturas da Floresta, sí, que cuida justamente, muito bom, né? Conozco muito a Lúcia, sim. Isso, que vai tratar, inclusive, de Macunaíma, né? Ele é um trickster, então ele é aquele cara que está ali, né? Trickster seria como astuto... ¿Cómo sería la traducción? Isso, um traquinas, né? A gente chama de traquinas, né? Ele está ali se virando, né? E então ela aproxima, eu acho que é muito, né? Ou seja, não tem essa divisão entre bem e mal, né? Então, mas ele era poderoso, ele era evocado nas orações, como a gente viu, né? Ele transformava em pedra, enfim, ele tinha dons. Isso foi muito mal visto pela igreja, né? E aí, a partir disso, né, a igreja combateu bastante. Né? É claro que ali nos anos 60, 70, alguns padres vão querer, inclusive, associar Macunaíma a Deus, né?
Claro. Mas isso foi muito, sabe, já no finalzinho, assim, desse O processo. sea que son relatos que van sufriendo diferentes vicisitudes históricas a partir de la colonización, de los usos que hace la iglesia, ¿no? De diferentes vicisitudes que, bueno, que van tratando de vincular esos relatos con cuestiones de la colonización, ¿no? Isso. E Eh, aí, quando a gente volta, né, para tentar essa reconexão com o povo, né, a gente busca saber quem foi Macunaíma, como fez Jadeiros Bell, né? claro. E aí eles começam a ver que não eram essa via, né? No, no Mas me quedó ainda claro, muito... Sonia, no me quedó Sim. claro el personaje malvado que dijiste que se le hizo un juicio, ¿no? Al personaje al otro, no a Macunaíma, al personaje malvado. ¿Recuerdas? Sim, Se le hizo un sim. juicio. Eso no entiendo muy bien en qué consiste el juicio. ¿Es un juicio que estás hablando de una ficción, de algo que hizo la iglesia? Principalmente Entonces, la iglesia a condenó al igreja. personaje por malvado, digamos. Exato. Foi pior do que o Canaimé, que eles, como já tinha esse aspecto mais sanguinário, né, mais voltado. Macunaíma, ele foi apagado totalmente. Fue borrado, Macunaíma. Ele foi apagado, né, foi silenciado. Né? Então, o que a gente ainda encontra de histórias dele, né, são justamente com os mais velhos, que ainda sabem essas histórias. Mas aí, como acontece, os mais velhos morrem, como foi o seu Dionísio, que morreu de Covid, Claro. de doenças, o Clemente morreu, né? E aí toda essa história que conta de Macunaíma acaba indo também. Y los más jóvenes no la continúan, sino que lo que aparecen son Não, los estudios académicos. não. E aí, quando eles têm sorte, né, de chegar ao ensino superior, porque, né, embora seja o ensino superior seja público aqui no Brasil, né, seja público, você faz uma prova e pode ter acesso a cursar, né? Mesmo assim, né, é um jogo de sorte, né, de você ter bons professores e professores que olhem esse entorno, né, e vejam que tem essas histórias, né? Mas os jovens, poucos sabem muito pouco, já foram completamente, né? Aliás, na maior parte das vezes, né, seduzidos pela tecnologia, pela história dos outros povos, para estarem, né, aí melhor adaptados, né? Então, Bueno, Sony, vamos a abrir las preguntas porque ya hablamos un montón, o hablaste un montón. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí Mario. Hola Sony, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por tu presentación, fue realmente muy interesante. Yo tenía una pregunta que es la siguiente. Decime si tengo que decirla en portugués. ¿Cómo es la transmisión de Macunaíma, o sea, el relato que circula entre las distintas comunidades, digamos, ¿hay algún ritual de transmisión de ese relato? O sea, ¿cuándo las personas o los niños y las niñas toman contacto con ese relato? Si es que toman contacto en algún momento. então, hoje, o que a gente sabe, né, que realmente eram histórias contadas no dia a dia, né, dos mais velhos para os mais jovens, né? Só que dentro das histórias, dependendo do objetivo, inclusive, né, da pessoa que estava contando, por exemplo, dentro da história existe uma oração.
que ele quer, né, ali, ele pontua aquela oração porque ele queria ensinar aquela oração, e aí ele conta toda a história, por exemplo, de Macunaíma, né, para dizer essa oração, né, que a gente acabou de ver, para que as crianças aprendam, né, essas coisas, né, a oração, a história de Macunaíma, né, então acontecia assim, né, oralmente. Agora, o que me deixou, né, muito curiosa mesmo ao longo das entrevistas é justamente deles dizerem que a pedra pintada era a escola e que aquilo era a letra de Macunaíma, entendeu? Isso é o que me deixou ainda mais, né, quer dizer... La de la piedra, la idea de que no solo era la escritura Macunaíma, sino la escuela Macunaíma, ¿no? Esa fue la idea. Pedra, isso. A pedra era a escola, né? E o que está lá escrito, as pinturas rupestres, né? São as letras de Macunaíma. Então, quer dizer que as pessoas iam para aquele lugar, né, aprender sobre Macunaíma também, né? E, de uma certa maneira, né, entendiam aquilo ali como parte da memória delas, da escola, né? Enfim, tinha todo um tecido social ali em torno de Macunaíma, da letra e também da geografia, né? Então, mas aconteciam assim, né? Então, o seu Terêncio, que é um outro indígena, ele fala assim, olha, tudo tem história. Mesmo um canto conta uma história. Uma história traz uma oração, que traz também, de repente, um canto, né? E as histórias eram realmente muito importantes, né? A palavra é muito importante para os povos daqui, né? Mas não era a única coisa, né? Como a gente viu lá a letra de Macunaíma, né? E os trançados, e uma série de coisas que são consideradas palavras também, né? Não sei se consegui te responder direito, tá, Mari? Mas qualquer coisa... Sí, sí, muchas gracias. Muito obrigado. Yo quería hacer una pregunta o una reflexión, en realidad, recapitulando algunas de las cosas que fueron apareciendo, que me parecieron súper interesantes, que tienen que ver con la idea de pensar que más que digamos que para hacer una lectura crítica o una relectura de Macunaíma, de Mario de Andrade, no se requiere solamente una mirada crítica, sino además empezar a pensar con otros conceptos que van más allá de las categorías del pensamiento binario con el que nos manejamos. Por ejemplo, fue apareciendo en la charla la cuestión, bueno, de la noción de persona, de la noción de escritura, de la noción de autoría, de la noción misma de apropiación, de la noción misma de antropofagia, ¿no? En esta cuestión que vos mencionabas de la escritura, donde también una escritura es una pintura rupestre y donde también una piedra es una escuela, digo, que son cuestiones que como que trascienden incluso la posibilidad de pensar cómo estamos imaginando la crítica, ¿no? Porque es como hacer crítica es pensar realmente con otras categorías. Y bueno, eso me dio vuelta el cerebro bastante y me resultó muy, muy interesante de tu charla. Obrigada pela pergunta, pelas reflexões. É isso mesmo, né? Eu acho que a gente, inclusive, né? Eu acho que é até uma radicalidade, mas é o que eu tenho trabalhado na minha tese de doutorado, né? De que, por exemplo, eu trabalho mais com os cantos indígenas, né? E nos cantos eu consigo perceber quando há o que chamam de prosopopeia, que é tentar, quando você dá ações humanas a animais ou a coisas, né? Até isso, eu acho que o Gonzalo e a Laura estavam no dia, né, da mesa que eu participei. Para traduzco por si no, prosopopeya acá significa lo mismo, ¿no? Que es
hacer animadas cosas o humanizar animales, etcétera, ¿no? Isso. Onomatopeia também, que seria, né, tentar imitar a voz dos pássaros, né? Claro, Isso é onomatopeya sería... muito presente nos cantos indígenas, né? E aí você falando agora, né? Eu acho que para a gente tentar entender essas literaturas como a dos povos indígenas, né? Perceber que mesmo nesses cantos a gente percebe a voz desses chamados animais, que a gente está falando na língua deles, né? Então aí também entra uma questão de tradução, porque não apenas de uma língua para outra, né? Ou pelo menos de uma língua humana para outra, mas de uma língua animal para uma chamada língua humana, né? E que é isso, de uma certa maneira, que permite que os povos indígenas, apesar de toda a colonização, de toda a violência, enfim, tenham chegado e resistido até aqui, né? Dessas alianças afetivas, né? Feitas com essas gentes, né? Que permitam que a gente esteja hoje aqui falando, né? Apesar também, né? Eu entendo, por exemplo, né? Essas crises ambientais, esses catástrofes, né? Naturais, nada mais é do que o grito mesmo da natureza, da água, do rio, da terra, né? Já que não se ouve mais a língua, né? A gente não tem mais essa habilidade de ouvi-los, então aí parte também para o grito, né? E aí nada mais é do que são esses gritos aí da natureza dizendo, olha, vamos parar, né? Vocês têm que reaprender a ouvir, né? O que a gente está falando, senão vocês vão morrer. No limite é isso. E eu acho que a crítica literária pode ajudar muito nisso. A literatura pode ajudar muito nisso, né? Nessa ressensibilização da leitura, da audição, né? E principalmente com momentos como esse. Por isso que eu novamente agradeço estar aqui, né? Porque eu acho que agora, realmente, se a gente não fizer isso, a gente caminha mesmo para um suicídio coletivo, né? Para Sony, una pregunta ahí, por ejemplo, la relación que vos mencionás con los animales, como personas, ¿de dónde te viene eso? ¿Te viene de tu crianza, de tu infancia, de tu cultura, o es algo que estás reconstruyendo ahora, cuando ya Isso. tenés conciencia de esa crisis que está en esa cultura para sobrevivir en este mundo, ¿no? Na verdade, assim, essas crenças, né, elas continuam de uma certa maneira, essa forma de ver o mundo continua, apesar do capitalismo, né, só que elas vão sendo tão, né, violentadas mesmo, né, que fica ali meio que, né, interdito, né, mas, por exemplo, no Pará é muito mais forte isso, né? Porque ali ainda teve a presença indígena, você chega lá, né? Ainda é muito mais forte. Estás hablando Porque, del estado de Pará, que es en la desembocadura del Amazonas. Isso. Você ainda encontra essas crenças, né? Você, por exemplo, tem lá na praça, meu Deus, esqueci o nome, Ver-o-Peso, né? Você tem um monte de barraquinhas em que as mulheres estão vendendo plantas, ervas medicinais, sabe? Aquelas que chamam de mandinga. Eso en Belém do Pará. Estás hablando. Isso em tudo, né? Isso lá. Aqui você não acha, então a coisa ficava tão, sabe, reduzida ali. A tua avó que falava com os mais velhos, sabe? A coisa foi tão mesmo reprimida, né? Mas existia muito ali, né? Quase que como um segredo, né? Para entender un poco, lo que tú estás diciendo es que mientras en Belén do Pará, que es en la zona de la desembocadura del Amazonas, esas tradiciones se mantienen con mucho vigor, en la zona de Roraima la represión ha sido mayor y esas tradiciones les cuesta mucho más ser actuales. ¿Esa es la idea? Isso, é isso mesmo, né? Então, foi muito violento, né? Por parte de mãe, a minha mãe é paraense, ela não é daqui, né? Então, essa forma indígena de ver, eu não estou dizendo que também são todos iguais, mas é uma
uma coisa que unifica esses povos indígenas, sabe? De uma certa maneira, veio dessa parte da mãe, né? E aí, quando eu cheguei aqui, né, eu cresci aqui em Roraima, e ela sempre, né, alimentando também, né? E aí eu fui percebendo, né, depois que isso era uma forma de ver mais ligado com os povos indígenas, né? Mas eu só fui mesmo, né, entender isso a partir desse projeto, do Projeto Padopia, quando eu fui ouvir os mais velhos. E eles falavam as mesmas coisas. Olha, eso, né, eso fue, Maruá é gente. ¿Qué edad tenías cuando hiciste el viaje al interior a hacer esa etnografía? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad? Eu tinha, né, eu já tinha aquela, né, essa ideia, né, mas por parte, né, da cultura da minha mãe, que veio do Pará. Sí. Isso foi em 2010, né? Então eu tinha 20 anos por aí, né? E aí, e no ensino superior, e aí quando eu comecei a ouvir esses mais velhos, e eu falei, caramba, olha só o que é, né? Da onde é que vem esse pensamento indígena? E mais do que pensamento, é o sentir indígena, né? Porque a gente também super valoriza a racionalidade, né? E acaba esquecendo que o sentir é tão importante, né? Essa vivência. Então, em 2010, eu comecei a ouvir os mais velhos, e aí eu percebi que era uma forma de perceber, de estar no mundo, né? De viver um mundo diferente que era dos povos indígenas, né? E aí só fui, né, cada vez mais, todo dia, né, você aprende alguma coisa, né? Ao vir, né, na própria Unicamp lá, né, eu vivenciei uma coisa muito forte lá com uma árvore de cidreira, por exemplo, justamente depois daquela mesa, né? Porque quando a gente entende, né, que uma planta pode ser uma pessoa, como é que fica a questão da metáfora, do pensamento metafórico? Existe? Continua existindo? Né? Se naquele momento em que eu estou cantando e aquele canto tem, por exemplo, uma onomatopeia, uma imitação da voz de um pássaro, eu estou falando na língua dele. E me falando naquela língua, eu estou sendo também, eu estou falando junto com aquele pássaro. Eu estou sendo aquele pássaro. Né? Como é que fica a metáfora nisso? Nesse pensamento, a metáfora, né, esses estudos, né, sobre a metáfora, né, são justamente ocidentais, né? Começam lá com Aristóteles, que era grego e tal, aquela coisa toda, e vão continuando nessa mesma linha de raciocínio, né? Ainda ocidental. Mas quando a gente lida com essa outra forma de ver o mundo, será que ela continua existindo? Né? Então, eu acho que as literaturas indígenas, essas, né, narrativas, histórias, elas vêm para ajudar a gente a pensar também, né, nessas questões, né, da metáfora, dessas coisas que a gente acha tão básica, né, da literatura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una cosita, pueden escribirla si les da un poquito de pudor hablar. La escriben en el chat y Sí, claro. la leemos. Desculpa, pode refazer a pergunta? Eu não consegui entender. No, deixa, não para você. Es que si alguien quiere hacer una pregunta, puede utilizar el chat. Ay, Sonia, te hago una pregunta, ya que mientras esperamos a ver si alguien más quiere escribir. Estuvo acá Ailton Krenak en estos días y bueno, estuve escuchándolo, fui a verlo y planteaba una relación bastante distante entre lo que es la comunidad o las comunidades y la ciudad, ¿no? Como un rechazo fuerte a la ciudad, lo urbano, ¿no? Con el concepto de florestanía. Y ahora también pensando en lo que vos decías de la metáfora y de cómo pensar, ¿no? esa convivencia o el fin de la metáfora, te quería preguntar cómo pensás vos esa relación entre comunidad y sociedad, que también estuvimos acá en el curso
estudiando. Oh. Sim. Bom, eu vou falar agora como eu, tá? E aí, existe existe uma parcela, né, enfim, da população, principalmente as não indígenas, né, que acham que, por exemplo, e isso era legal, tá? Na Constituição brasileira isso existia, e isso acabou ficando, né? Embora a Constituição de 1988 já tenha, né, na sua própria escritura, desfeito essa ideia de que um povo, uma língua, né, e um território. Isso era eu não lembro qual era a Constituição do Brasil que tinha isso, mas tinha lá, né? Para ser considerado brasileiro, você tinha, né, que falar a língua portuguesa. De nação, né? De nação, de Estado-nação. La Constitución, ¿no? Isso. Para ser brasileiro, tenía... Isso. Isso ficou na mente das pessoas, né? E que entendem que quando você, né, se declara indígena, você está se declarando como se não fosse brasileiro, né? Então você não pertence a essa nação, vamos dizer assim, certo? Então ainda é um pensamento muito forte isso, né? O que, né? E agora eu, né, Sônia, falando, quando eu falo, né, eu sou do povo Macuxi, né? Eu não estou dizendo que eu não seja brasileira, né? Não é isso. Nem pouco me oponho ao Estado brasileiro, né? Porque é isso que as pessoas ouvem. Ah, se você é indígena, então você é contra o Brasil. Não é isso, né? Isso é um pensamento ainda ocidental. Se você escolhe um lado, você se torna inimigo do outro, né? E não é assim. É você poder ser mais de uma coisa, né? Sem deixar de ser gente, né? Porque o que eu tenho visto aqui, por exemplo, né? Principalmente com a migração, né? E tem uma fala do seu Clemente muito interessante sobre isso, né? Ele é taurepã, né? Mas quando ele ia para a Venezuela, pensavam que ele era... Oi? Puxa, quem é que falou você? Aí não entendi. Tá. O seu Clemente Flores, né? Quando ele dizia que era taurepang, ele ia para a Venezuela, né? Nossa, mas você não parece ser daqui, não. Né? Você parece um colombiano, chileno, e sofria discriminação lá. Quando ele vinha para o Brasil, ele também sofria discriminação, porque diziam que ele não parecia ser brasileiro, né? Então, existe essa ideia, né, de que se você se diz indígena, né, você está se colocando contra o Brasil ou contra a nação, né? Quando não é isso, né? Você só está querendo, pelo menos para mim, né, se comprometendo ali com uma história, uma memória comum, né? E principalmente traçando alianças afetivas, restabelecendo ligações de parentesco, né? Então, é meio absurdo pensar, né, que, por exemplo, por eu estar morando na cidade, isso acontece, tá, gente? Não é porque eu estou morando na cidade, eu não posso ir para a comunidade, né, no interior, né? Eu acho que isso é meio absurdo, né? Isso é uma forma também de confinamento, né? Por exemplo, eu conheci uma menina guarani que nasceu, né, ali na fronteira. Só que os Guarani ainda não têm terra, né? Não tem território. Mas ela fala Guarani, ela cresceu dentro, né, com os avós e tudo mais. E aí, quando ela foi visitar, já no território brasileiro, uma comunidade Guarani, e ela pediu para, né, para ficar ali e tal, construir residência, ela foi rechaçada. Não, se você não tem terra, você não é Guarani. Né? Quer dizer, del Paraguay o del propio Brasil? Ela era paraguaia. Paraguai. Paraguaia, mas que cresceu dentro de uma comunidade guarani que foi também, né? Enfim, destruída e veio para o lado brasileiro tentar, né?
entendeu? Então, essas coisas criam essas perversões, né? Então, ainda não se entendeu, né, que nação e comunidade não são coisas inimigas, né? Ao contrário, devia ser, né, mais uma possibilidade de ser gente, né? De existir ali em vários territórios, né? Então, por exemplo, eu respondendo, né? Eu acho isso absurdo, né? E também essa ideia de que o urbano, né, e que mora na floresta também não é mais indígena, né? Não passa por aí essa divisão, né, do que é o ser indígena, né? Eu acho que passa principalmente por essa questão, primeiro, das alianças afetivas com a terra, com o sol, né, como a gente vê, e, né, de reconhecer no outro gente, né, de ser gente, né, de pertencer a esse planeta, né? Não sei se eu consegui te responder, Laura, mas... Bom. Sí, sí. Bueno, si alguna pregunta o les quiero pedir disculpas a todos, a todos los, más que a todas y todos los que vinieron, los que no pudieron entrar porque no sabíamos que tenía un límite el Zoom. En caso contrario, hubiésemos transmitido por YouTube paralelamente, no nos dimos cuenta, así que algunos y algunas no pudieron entrar. Más allá de eso, bueno, han venido 100 personas para escucharte, Sony, con tu testimonio que ha sido tan valioso y tan emotivo, porque nos abrió otra perspectiva sobre Macunaíma que generalmente que antes no incluíamos y que ahora me parece que nos permite ver la historia desde otro lado también, ¿no? Desde varios lados, un multiperspectivismo, vamos a decir así, o de diferentes perspectivas que permiten ver esa suerte de caleidoscopio que es ese mito que empezó, ese relato y que se fue multiplicando de diversas maneras para el lado de Mario Andrade, pero también para el lado de cada comunidad que lo fue narrando a su manera, lo fue transformando, y también de los y las investigadoras que están recuperando, ¿no? Ahora desde la universidad, desde la academia, esos relatos, llevándolos a libros, haciéndolos conocer y tratando de mantener esa memoria viva, que es creo que una de las cosas más importantes que están pasando en estos momentos en Brasil. Y por supuesto, creo que ha sido muy claro el final, a partir de la pregunta de Laura, de cómo esto está transformando la idea de nación que teníamos, que era una idea muy cerrada, ¿no? Y muy excluyente. Y creo que eso es algo que estamos revisando, ¿no? Así como lo que te había preguntado también Adriana de esas categorías que manejamos, muy limitadas, muy dicotómicas, y bueno, que no nos permiten a veces entender ciertos fenómenos. Bueno, creo que podemos dejar acá, vamos a tener la reunión grabada, así que vamos a poder colgarla en nuestro canal de YouTube. Alguien ahí sugería que pongamos subtítulos. Es difícil a veces seguir el portugués. Sonia habla mucho, por suerte. Pero bueno, también es el esfuerzo de entender otras lenguas, de ir acercándose a otras culturas, y creo que eso vale la pena. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona cuando subamos la charla. Y Sonia, te agradecemos muchísimo. Creo que fue una experiencia buenísima. Esperemos tenerte en Buenos Aires en breve. O nosotros ir a Roraima, que también estaría bastante bueno. Ahí Laura creo que ya está sacando pasaje. Y bueno, ir a ver la escuela de Macunaíma. Creo que eso, o de Macunaíma, no ahora. Creo que eso sería algo muy lindo para todos. Bueno, creo que nos despedimos acá. Nos encontramos mañana en el teórico, que vamos a hablar sobre Gilberto Gil y la cultura de la música negra, no solo en Brasil, sino en diferentes partes. Creo que va a ser también una experiencia muy agradable en el sentido de que están preparando el parcial y que eso lleva mucho trabajo. Bueno, no sé, Sony, si querés
decir las últimas palabras, así nos despedimos. Bom, eu só tenho novamente a agradecer essa escuta sensível, a presença de todos, né? E principalmente a oportunidade, né, de estar aqui participando, de trazer na minha voz as vozes, né, desses povos indígenas, dos mais velhos, desde aqui Roraima, né, extremo norte do país, daqui do Brasil, para outros lugares, né? E principalmente, né, deixando esse convite para que todos também possamos aí dar, né, continuar juntos, estender a mão para que a gente comece a refletir, né, sobre essas dicotomias infernais, como diz o Viveiros de Castro, né, que às vezes colocam, né, até mesmo indígenas contra indígenas, né, e principalmente que coloquem a gente em perigo quando a gente está falando de vida, né, a nossa própria vida ali em risco. Bom, então eu só agradeço imensamente, tenho vários materiais, né, quem quiser, depois eu posso também, né, compartilhar com vocês, e dizer que é isso, né, muito obrigada, e que sintam sempre aí parte dessa grande roda de dança que é essa vida, né, que é a nossa vida em comunidade, com os povos indígenas, inclusive. Então é isso, muito obrigada, gente, muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Sony, y nosotros nos vemos entonces mañana. Y gracias por haber venido, gente. Gracias a usted, profesor. Gracias, Sony. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias a Tony. Chao, chao. Chau, chau.